Olá a todos, tudo bom com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa a Fé. Você que é novo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveite e já se inscreva. Ao lado do inscrever-se tem um sininho. Ativando esse sininho você recebe as notificações dos próximos vídeos. Costuma sempre compartilhar, curtir, porque fazendo isso você ajuda a engajar os nossos vídeos, a divulgar a palavra de Deus para muito mais pessoas. E assim você pode salvar almas, ajudar pessoas que estão aí com a fé adormecida e também a fortalecer os que já têm fé, que no dia a dia a gente passa, por dificuldades. E às vezes tem dia que dá uma baqueada e a palavra de Deus nos eleva. E antes de falar sobre o vídeo de hoje, nós vamos fazer a oração inicial e te convidamos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus e orar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, estamos aqui em nome de Jesus para proclamar a todos o seu evangelho. Dai-nos, Senhor, a sabedoria e o discernimento. Abra nossos ouvidos e olhos espirituais e não deixa que nada venha nos distrair. Tudo que for para nos afastar de Ti, Senhor, que o Senhor afaste de nós. Fique conosco hoje e sempre. Amém. Amém. E a palavra que separamos, que veio para o nosso coração através do Espírito Santo, foi falar sobre as provisões divinas. Exatamente. Inclusive tem um vídeo anterior que vocês vão ver, é um convite nosso para fazer uma campanha para a provisão divina. É uma campanha de oração começando hoje, vai até domingo, porque serão 7 dias. Nós faremos um jejum de 3 horas diários em prol da providência divina. Então, volte lá no vídeo depois que acabar aqui e entrem em jejum e façam o Salmo 145, tá legal? E hoje nós vamos trazer para vocês 2 histórias bíblicas que traz o testemunho de uma provisão divina. E ao longo da semana nós vamos falar sobre outros exemplos também que traz para nós essa evidência da providência divina. E assim também, quando você tiver sua bênção recebida, volte no vídeo e mencione nos comentários, porque a bênção é nossa, mas a glória é de Deus. Então Deus gosta de ver que testifica, que dá seu testemunho para que você seja cada vez mais abençoado, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. E hoje a palavra que separamos está em 1 Reis, capítulo 17. E vamos falar a respeito da viúva e de Elias. Só que antes de falar da viúva e de Elias, primeiro nós temos que saber quem foi Elias e o que aconteceu com ele. E está escrito no capítulo 17, Elias prediz contra Acabe. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalhos nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias é sustentado pelos corvos. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberas do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro.
E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, pessoal, você vê que nesse momento a provisão divina ocorreu na vida de Elias, né? O Senhor Deus disse para ele se retirar, né, e ir para o Oriente. E lá os corvos o sustentaram, né, trazendo alimento para ele, e a água ele bebia do próprio rio. Então vocês entendem que Elias foi abençoado com essa provisão divina. Perfeito? Agora vem a parte que a gente comentou no vídeo, que é falar sobre a viúva e a parte de Elias, a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha, pessoal, tá vendo? O Elias, ele saiu da onde ele estava, ele foi para o Oriente, como a gente comentou, os corvos o alimentaram, agora a viúva que vai estar alimentando ele, né? Que é a provisão que Deus preparou para ele. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou. Ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou, ele disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele lhe falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares meu filho? Ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deixou na sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a sua voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e deu a sua mãe e disse: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu é homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu quis contar toda a história, pessoal, para mostrar que quando Deus tem um propósito, né, e faz uma provisão divina na vida de alguém, ele não faz pela metade, ele vai do começo ao fim, e ele mostra que a provisão vem, e por mais que a situação seja terrível, como o caso do menino ter morrido, né,
Deus escutou o homem de Deus, porque o homem de Deus, que era Elias, profetizou e seguiu o que Deus lhe ordenara, né? Fazendo o menino reviver, dando alimento suficiente para a viúva, e ele também foi beneficiado com a provisão de Deus. Ele recebeu tanto dos corvos quanto da viúva o alimento para lhe sustentar. Sim, a provisão divina nada mais do que o poder de Deus para transformar situações difíceis, né? E isso daqueles que crer, né? A primeira coisa é crer e obedecer, né? A voz de Deus, ao que se pede, né? Ao que se pede. E agora, queridos, nós vamos falar um pouquinho também de uma viúva, só que agora não é de Elias, é de Eliseu. Então a viúva e Eliseu, que está em 2 Reis, capítulo 4, que vai de 1 a 7, que diz assim: E Eliseu aumentava o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? E dize-me que o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E dei o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que interessante, tanto na história de Elias como de Eliseu, né, você vê que ele usou uma viúva que não tinha recursos. O azeite foi algo fundamental, né? Você quer falar um pouquinho sobre o azeite? Claro, o azeite é um símbolo, né, sagrado, que representa a presença de Deus, né? É muito utilizado na antiguidade por reis, por profetas, para receber a unção. Então representa não só a unção, mas também a consagração. É um símbolo ali que representa o Espírito Santo. E a gente percebe, né, que ambas histórias, elas mostram a escassez de recursos, né? Como também o milagre de Deus, Como né? também o milagre de Deus, né? Como a presença de Deus para realizar esses milagres, que nem a Cá falou. Isso mesmo. Né? E a gente percebe o seguinte: quando Deus fala conosco, com vocês, que Ele pode falar com qualquer um, nós não somos privilegiados. Todas as pessoas que temem o Senhor, que falam com o Senhor nas suas orações, Deus com certeza vai responder. Sim. E Ele fala o que a gente tem que fazer. Ele não é uma coisa que fica criando dúvida na cabeça das pessoas. Ele fala de forma objetiva, com certeza, e você sabe que aquilo que Ele falou é o certo a fazer. Com certeza. E é o passo para isso, para obter esse milagre, é reconhecer, né, que você precisa de uma ajuda, precisa clamar ao Senhor, pedir esse auxílio a Ele, que Ele provê tudo. Depois disso, que você pedir, clamar, reconhecer que não consegue nada sozinho, precisa do Senhor, aí basta a fé e a esperança, né? Saber que Ele vai cumprir, entregar o problema nas mãos dEle, Ele vai cumprir a sua necessidade. E aí vem o alívio, né? A esperança, vem um alívio que você vai receber essa necessidade que só Ele tem o poder de cumprir. Isso, porque essa provisão e esse milagre, Deus supre todas as nossas necessidades. Sim. Quando você pedindo com fé, mostrando a Ele que você tem as necessidades, porque Deus conhece as necessidades das pessoas, mas Ele quer que a gente fale com Ele, né? De uma forma objetiva. Não adianta chegar para Ele e falar assim: eu quero um emprego.
Ele não sabe. Você tem que falar, eu quero um emprego, que eu consiga esse trabalho, seja CLT, de segunda a sexta, das 9 às 5, numa empresa, né, multinacional, que eu seja o cabeça de tudo que irá acontecer, porque eu vou coordenar e orientar as pessoas e não mandar, né? Ser um líder à frente de todos é diferente de ser um chefe que manda. Então você tem que colocar a posição, olha, eu quero fazer isso para ajudar. CLT, por exemplo, eu quero ter um negócio próprio, especificar o que você quer, e ele vai prover o necessário conforme a vontade dele também, como é para você. Mas ele quer ouvir de você, né? Ele quer ouvir como você quer. Isso, e aí vem a obediência, é aguardar, saber esperar o tempo de Deus e obedecer o que Ele te pede. Como Ele vai pedir? Como eu vou ouvir? Quando você se pega a Deus em oração, sempre munido da palavra, e tem um tempo de silêncio, que é onde Deus fala, é com silêncio. Se você está com uma vida atribulada, só pensa nos problemas, não para ter essa intimidade com Deus, fica difícil você ouvir a voz dele. E quando você tem esse período, nem que seja 5 minutos por dia, acordou, leia a palavra, fale com Deus de forma simples, como um amigo. Senhor, meu Deus, o que eu faço? O que o Senhor quer de mim? Eu quero ouvir o que o Senhor quer de mim, o que está errado, por onde tem que ir, por onde tem que seguir, como vai ser meu dia. E aí, no silêncio de 5 minutos, Ele vai falar com você. Como você vai ouvir isso? E esse reconhecimento das necessidades é um milagre, né, que começa a acontecer, né? E aí você tem a sua valorização, tem a obediência, né? E você sabe que você tem uma dependência de Deus, né? E não dos homens, né? Então você coloca a sua necessidade para Deus. Olha, minha necessidade é essa, Senhor. E essa dependência, esse relacionamento de dependência é o que Deus se agrada. Sim. Então hoje nós deixamos a lição, né, das viúvas e o azeite, que são 2 histórias diferentes, porém mostra a provisão de Deus. E essa semana traremos também para vocês outras histórias bíblicas como testemunho da providência divina. E qual lição nós podemos tirar, né, de vida dessas histórias que nós falamos hoje e de outras que nós vamos falar, né? Que Deus sempre cuida dos aflitos, Ele não deixa ninguém sem resposta, né? A fé em ação é essencial. Não adianta você pedir e não acreditar, não crer. Que fé é muito mais do que acreditar, é crer, né? Mesmo você não tendo recebido ainda a sua bênção, você tem que crer que já está sendo providenciada. E oração é orar e agir, né? Não adianta você orar e ficar parado esperando cair do céu. Comece com o que você tem. Elas seguiram a obediência, né, de Deus, pegar as botijas e ir nos vizinhos. Então ela agiu, ouviu, agiu. Se ela ficasse só parada, não ia nada acontecer, né? Então a obediência é o que traz resultados. E Deus multiplica o pouco. Como nós falamos agora, ela usou o que tinha e começou. O recurso, a gente fala, vem sempre no percurso. É no você agir que vai vir o recurso. Às vezes a gente fica com medo, estático, né? O que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Mas tanta gente, do nada, abre uma porta, abre uma loja, né? O dinheiro, de onde vem? Não sei. Se Deus tem para você esta bênção, ela virá de qualquer forma. Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho, assim como veio Elias, Eliseu e ajudou as viúvas. Deus vai colocar pessoas certas no seu caminho para provisionar o necessário para esse plano, que é o plano de Deus, gente, é infalível, né? Não falha. O nosso falha, o humano falha, mas Deus jamais falhará. Então tem que crer, acreditar e a provisão virá no tempo certo. Ninguém, a gente às vezes toca comida, né? Sim. Mas Deus não pede para estocar, né? Não. Até o passarinho, ele sempre vai ter o necessário, quem dirá nós. E ele os alimenta. Está escrito na Bíblia. Está na Bíblia que a gente não precisa se preocupar com o que comer, beber e nem o que vestir. Então fiquem tranquilos. Se hoje vocês estão passando por uma dependência, né, de alguém financeira, está com escassez, peça a Deus.
Alguém vai bater a tua porta, Deus vai colocar um anjinho para bater a tua porta e te provisionar com pão, uma cesta básica, o que você precisar. Basta pedir. Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha: vejam os lírios, Deus os reveste, né, com toda a sua maravilhosidade, né, com toda a sua generosidade, ele reveste, né, os corvos, né, que eram pássaros, né, ele os alimenta. Sim. Deus provê tudo. E por fim, né, a lição mais importante, a importância de buscar a Deus. Às vezes passamos até por dificuldade para nós nos conectarmos mais com Deus, que é na dificuldade que nós nos conectamos a Ele. Quando está tudo bem, tudo fluindo, muitos esquecem de Deus, Sim. Deixam de ir na igreja, deixam de orar, porque está tudo fácil. Então Deus às vezes aperta um pouquinho aqui para que se reconecte a Ele, que lembra que você não faz nada sozinho, tudo depende dEle. E o seu testemunho será um testemunho para muitas mais pessoas serem auxiliadas. Então por isso nunca deixe de testemunhar, porque hoje você está na condição, mas nem tudo é para sempre, tudo passa. Quem traz o alívio para nós é o Senhor. Confie e acredite que Ele irá prover tudo que for necessário. E em outro vídeo nós vamos também falar a respeito de prosperidade. Que a prosperidade não é você ter prosperidade somente no dinheiro. Prosperidade são inúmeras coisas. Todas as áreas da sua vida fluindo. Saúde, relacionamento, família, amigos, trabalho. São várias áreas, né, da vida. E você tem prosperidade em cada uma delas que a Cá citou. Mas isso fica para um outro vídeo, uma curiosidade que a gente vai estar fazendo outro vídeo. Sim. Então nós ficamos por aqui. E vamos consagrar agora a água e o azeite. Lembre-se de comentar aí. Eu recebo e tomo posse da minha bênção, louvado seja Deus. Se você souber de alguém que está passando pelo mesmo problema que você, alguém que está em outra situação, mas está precisando ouvir essa palavra, compartilhe agora. E vamos lá para a oração final. Isso. Fechem seus olhos, levantem sua água. E vamos começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor consagre esta água e este azeite, que traga à água toda a provisão, toda a bênção e toda a limpeza, todo o amor e toda a paz. E que o azeite seja, Senhor, a proteção necessária, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, ao beberem essa água, que seja assim como o azeite que o Senhor supriu. E essa água entre não só em cada organismo, mas também em cada lar, na cada parte da vida, seja ela financeira, trabalho, amorosa, seja qual for que a pessoa está com problema, com necessidades, com escassez. Venha prover, Senhor, o que é necessário. Em teu nome, Jesus, já agradecemos pela provisão. Receba o seu milagre. E que quando você fizer a sua comida, coloque uma gotinha desse azeite, que ele vai trazer a provisão, vai ter também a proteção. E a multiplicação. E a multiplicação, que é o mais importante. Senhor, meu Deus, meu Pai, que haja prosperidade em nome do Senhor Jesus em tudo que ela tocar. Amém. Que haja proteção em nome de Jesus em tudo que eu tocar. Amém. E ficamos por aqui, pessoal. Você também unge suas mãos, e que essas mãos que foram ungidas e consagradas pelo azeite, que onde vocês tocarem, que faça prosperar, em o nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, abençoados. Tchau.